Finalmente foram presos os 3 mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco de Anderson Gomes. Um deles, o próprio diretor da Polícia Civil, que supostamente investigava o crime. Os outros 2, um deputado federal e um conselheiro de tribunal, revelam o entrelaçamento do crime organizado com as estruturas do Estado brasileiro. O fato do assassinato ter ocorrido quando havia intervenção federal sobre o Rio de Janeiro indica que podem surgir novos nomes, principalmente porque Marielle Franco, como vereadora, investigava os nebulosos e volumosos gastos com aquela intervenção federal. As investigações só avançaram com a volta de Lula ao governo. Porém, a sociedade brasileira continua sob a crônica ameaça dessa penetração do crime organizado nas estruturas estatais. Latitude Brasil está começando. Olá, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma saudação fraternal a todos vocês. E hoje queremos mergulhar novamente num dos momentos mais duros, mais tristes da nossa história recente. História de violência, história de ditadura, história de assassinato, que agora começa a ser finalmente revelado. Falamos do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Santos há 6 anos. E recentemente foram anunciadas as prisões de 3 personagens muito sinistros. Um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o ex-delegado de polícia que conduzia, entre aspas, escondia, deturpava, prejudicava a apuração e o esclarecimento sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E hoje nós temos aqui a sorte de poder conversar, mas é muito duro lembrar que houve uma pessoa que foi a única sobrevivente dessa chacina, dessa tragédia, que é a jornalista Fernanda Chaves, que está aqui conosco, que estava ao lado de Marielle, no mesmo carro com o Anderson, e por um triz, ela está aqui viva. Muito boa noite, Fernanda. Eu gostaria que você, evidentemente, com a emoção que lhe toca hoje, cada dia mais, mas com o começo de um esclarecimento, o que é que você pode nos dizer e dizer a toda a nossa audiência da América Latina sobre o crime de Marielle Franco e de Anderson Gomes? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Beto. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que assistem o Latitude Brasil. Bom, essa foi uma notícia que chegou assim trazendo um impacto, né? Um choque, na verdade. Ao mesmo lado que vem algum alívio, algum sentimento positivo, se é que é possível falar em sentimentos positivos diante dessa tragédia que é o crime contra a Marielle. Foram muitos anos esperando, né, por esse momento, tentando manter uma esperança, tentando manter a luta por justiça. Então ele chega, de fato, trazendo um pouco de alívio, né? Agora, por outro lado, há um choque muito grande, há um sentimento de revolta muito grande, um sentimento perturbador de saber de figuras que estão envolvidas, segundo as acusações, segundo o inquérito, como, por exemplo, a figura do delegado, que foi o delegado responsável, na verdade ele era o chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né, uma pessoa que sempre foi uma referência do campo progressista, né, da política, dos entendedores, dos especialistas em segurança pública no Rio de Janeiro. Então, assim, a participação desse delegado de polícia
não só no decorrer para tentar atrapalhar os rumos da investigação, mas pior que isso, na arquitetura desse plano, né, uma pessoa que sabia quem era a Marielle, é, é, é aterrorizante, é aterrorizante. Eu imagino a sua dor, a sua indignação, não sei o que será maior aí ao saber que esse delegado, além de tudo, se apresentava como amigo da família, ou tentava fazer essa encenação de ser amigo da família. Mas o que mais dói, sobretudo, e que alerta também sobre a insegurança da cidadania é que personagens como esse estão muito no topo das estruturas de poder. Que reflexão que você pode nos fazer sobre isso, Fernanda? Exatamente, Beto. Ele não era um amigo da Marielle, né? Ele usa um pouco isso, ele encena um pouco isso lá atrás. Ele tinha interlocuções com ela, porque ela era uma autoridade, era uma vereadora, e ela já tinha trabalhado como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, então ela tinha uma articulação institucional com essas figuras. Então, ele usa disso também lá atrás, para sensibilizar a família, para dizer que era uma questão de honra o esclarecimento do crime, que é meio maquiavélico, né? Saber que ele já, desde sempre, ele estava nessa gestação, né, desse crime. Agora, essa investigação, a prisão dessas pessoas envolvidas, não só os irmãos Brazão, e como a do próprio delegado, e os outros implicados nessa denúncia, nesse inquérito, assim, descortina um estado de coisas, um estado caótico de um estado da federação. Assim, o Rio de Janeiro ele está carcomido pelo crime, né? Ele está carcomido pelo crime. E mais, antes a gente tinha uma impressão e uma análise de que as milícias, por exemplo, elas estavam enraizadas, infiltradas nas estruturas de poder. Com essa investigação, a gente chega além, é mais do que isso. Nada no Rio de Janeiro passa por fora do crime, por fora, sobretudo da milícia, né? Isso é muito preocupante, né? É um estado importante, já é uma ex-capital, é um estado, é uma cidade cosmopolita, né? O Rio de Janeiro, um município, e ele está carcomido pela atuação desses bandos criminosos, assim. Eles dominam de ponta a ponta, não há mais nada, nenhuma estrutura institucional que não passe pela atuação das milícias. Você tem elas atuando dentro das polícias, do Tribunal de Contas, da Câmara Legislativa Municipal, da Assembleia Legislativa do Estado, com um alcance federal, né? Você vê que um desses dois é um deputado federal, então ele se expande federal. Você tem empresas, por exemplo, linhas de ônibus, né? Empresas de transporte, isso tudo está dominado de alguma forma pela atuação desses grupos criminosos. Isso é muito preocupante, né? É muito Se assustador assemelha. isso. Perdão. É tão assustador isso que você está falando, a contundência dessas palavras que você está dizendo, porque nós nós somos obrigados a fazer um paralelo, por exemplo, com estruturas criminosas, o tipo da máfia, que chegavam a Exatamente, entrar no sistema financeiro, nas exatamente. fundações ligadas ao Vaticano, à estrutura da polícia, da imprensa. Então, a cidadania está absolutamente em risco. Absolutamente, era exatamente aí onde eu ia chegar. A milícia, ela é máfia. O estado do Rio de Janeiro hoje está sob domínio de grupos mafiosos em todas as suas instâncias, né? Institucionalmente, nas empresas. Isso é muito preocupante. Assim, é preciso uma grande força, tarefa, e aí eu não sou uma especialista, mas eu acho que é o momento agora
de ter uma sabe, uma força que inclua vários poderes, sabe? Não é uma questão só de segurança, é uma questão que vai para muito além disso. Tem que envolver todos os poderes, tem que envolver entidades da sociedade civil, tem que envolver uma grande quantidade de instituições para pensar numa saída para esse atual estado de coisas do Rio de Janeiro. É preocupante demais a situação do Rio de Janeiro, porque se não for agora, não será mais e se expandirá, né? Se expandirá, não vai. Se é um modelo de negócio de sucesso, vai se expandir, vai se expandir. Isso é aterrorizante. Nós estamos conversando aqui com Fernanda Chaves, jornalista, assessora da ex-vereadora Marielle Franco, que é a única sobrevivente daquele atentado que ceifou a vida de Marielle e de Anderson. E nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, inclusive para que se possa respirar um pouco diante de tantos súbitas informações, impactos, emoções, indignações que tudo isso nos traz. Mas já voltamos com Latitude Brasil, conversando com Fernanda Chaves. Alô, amigos, estamos aqui conversando com Fernanda Chaves, no Latitude Brasil, a única sobrevivente do atentado que levou a vida de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Agora começa a ser esclarecido. Mas eu perguntaria, Fernanda, porque são tantas pontas que tem essa teia de aranha, essas ramificações criminosas em várias estruturas do Estado, se nós poderíamos, eu digo a sociedade brasileira, a sociedade do Rio de Janeiro, poderia estarmos seguros de que, de fato, estaremos diante de um verdadeiro e concreto esclarecimento, ou se ainda se podem termos algum tipo de surpresas desagradáveis pela frente. Olha, Beto, esse inquérito, especificamente desse caso, ele é muito grande, ele é muito amplo. Ele tem mais de 450 páginas e eu acho que ainda haverá muita coisa. Eu acho que esse inquérito, ele esbarra, esse crime, ele vai se espraiando, né, na medida que como ele é pensado, gestado e executado por um importante grupo criminoso, ele vai, de alguma forma, e é isso, ele conta com tantos poderosos, né, com tantas pessoas que ocupam essas estruturas de poder, que, de alguma forma, ele vai se espraiando e ele vai batendo em outros crimes, em outras histórias, elas estão interligadas, porque, na verdade, você tem um delegado, por exemplo, que foi o idealizador da divisão de homicídios do Rio de Janeiro. Então, ele criou ali praticamente um aparelho, né, de forma que ele possa atuar no negócio dele de crime, né? Então, com certeza, a gente vai esbarrar em outras situações, né? Agora, o mais importante é o que vai ser feito a partir disso. O que vai acontecer? É preciso acontecer alguma coisa. É preciso acontecer alguma coisa, porque é um Estado, uma população inteira sob julgo da milícia, né? Se não é da milícia, é do narcotráfico.
Isso é muito sério, porque a gente tem uma falsa sensação de que as pessoas da ponta, as pessoas das periferias, e de fato elas são as que mais sofrem a atuação desses bandos criminosos, sim, eles são os que mais sofrem. É, mas não é por isso que isso não chega na classe média alta. Isso de alguma forma vai se ramificando, e talvez sem que elas percebam, essas pessoas vivem subjugadas pela atuação dessas máfias. Então não há escapatória, né? Talvez à medida que essa percepção for sendo, de alguma forma, for chegando, que isso de alguma forma vai sendo revelada, talvez aconteça alguma coisa, né? Porque enquanto ficou só em cima dos moradores periféricos, das favelas, das pessoas pobres e negras, né, que vivenciam o dia a dia dessa imposição dessas máfias, que é pagar, que praticamente é pagar para viver, porque os locais dominados pela milícia, eles são locais onde você paga para ter um estabelecimento seguro, entre aspas, que você paga um aluguel extra, que você paga um gás mais caro, porque a empresa de gás não pode chegar até ali, então eles colocam um preço mais alto no gás para você comprar um gás. É uma loucura, assim, é uma loucura. É inimaginável, né? Mas é porque isso só acontecia até então nesses espaços de periferia, né? Então, eu acho que à medida que isso vai atingindo a classe, à medida que você vai vendo o quanto esses grupos criminosos estão dentro das instituições, eu acho que talvez possa agora sabe, uma chacoalhada na necessidade, porque esses grupos eles passaram por muito tempo sendo relativizados como um mal menor, como sendo uma organização comunitária, uma autossegurança comunitária, quando na verdade não é. Quando na verdade Exato, são exatamente. grupos mafiosos com braços, tentáculos na política institucional, dentro da justiça. Então, eu acho que esse crime agora, com essas revelações, ele traz mais essa luz a essa situação e talvez se faça entender a necessidade de uma intervenção no sentido de uma ação mais direta, mais pensada, mais global, que envolva muitos atores para tentar tirar o Rio de Janeiro dessa lama. Nós estamos percebendo claramente aqui, os telespectadores também, a gravidade do comprometimento das instituições, sobretudo a polícia. Faz lembrar, inclusive, aquele filme com tristeza que lembramos, Um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, quando o próprio delegado era um dos cabeças nessa trama de horror. Mas, mais que isso, é o envolvimento de tal sorte de várias estruturas em que você tem que pagar para ter algum tipo de possibilidade de vida, no gás, na TV, na água mineral. É uma substituição do Estado por uma organização paralela criminosa. Exatamente. E aí nós estamos, Fernanda, porque tudo isso que você descreveu com tanta força, do perigo que estamos vivendo, só você viveu e ouviu aquelas rajadas que ali representavam a força do crime, as rajadas que passaram centímetros perto de você. Isso não vai sair nunca da sua mente, do seu ouvido, da sua cabeça. E aí você tem um testemunho para levar adiante. Como é que você se sente diante dessa missão que você acaba, pela tragédia, encontrando na vida? Olha, Beto, é bem difícil, né? É bem difícil falar sobre isso. Mas quando eu saí viva desse episódio, né, desse crime que é, sem dúvida, o crime político, um atentado político de maior relevância aqui no Brasil, desde a redemocratização, nesse período, né, mais recente da história, quando se sai vivo de um evento desse tamanho e dessa importância histórica,
você tem poucas opções, né? Uma delas, que é muito tentadora, e é difícil de lutar contra ela, é de surtar, na verdade, né? É muito difícil manter a sanidade emocional diante de um evento assim desse tamanho, diante da não é simples, não é fácil, é difícil de narrar, presenciar um assassinato é, de duas pessoas, sendo que uma delas era minha comadre. Eu não só trabalhava com ela, fazia a coordenação política do mandato dela, era assessora de imprensa dela, mas eu era comadre, amiga pessoal, ela era madrinha da minha filha. Então, testemunhar isso é muito aterrorizante, é muito. Não há muitas palavras que definam, é muito traumatizante, mas eu precisava seguir firme, saudável, racionalizando esse evento, até para poder pedir justiça, porque na medida que esse crime não foi solucionado no tempo que deveria, eu fui entendendo que eu precisaria contar essa história muitas vezes. E aí eu precisei me preparar muito para isso, assim. Eu não ia parar, eu não vou parar enquanto eu não ver justiça para Marielle. Né? E aí não basta só entregarem os mandantes, não basta prender os assassinos. É isso, é a responsabilidade também cidadã, a responsabilidade política de ir além, de lutar para que o Rio de Janeiro saia disso. Isso é lutar por justiça por Marielle, sabe? Não é parar agora que os mandantes estão presos e vão responder. Não é por isso, é lutar para que eles sejam responsáveis, porque eles são presos, mas ainda vem a fase da justiça, eles precisam ser devidamente responsabilizados por esse crime. Né? Há um processo pedagógico que precisa acontecer, as pessoas precisam entender que isso não pode acontecer jamais, que isso tem uma punição, isso tem responsabilização, isso não pode, porque à medida que esse crime não se solucionava, o que a gente via aqui no Brasil, que a gente tem visto, continua vendo, foi uma escalada de violência, por exemplo, uma violência política contra mulheres na política, sobretudo. Nunca houve uma quantidade tão grande de ameaça à vida de parlamentares mulheres, de militantes mulheres, sabe? O não esclarecimento, a não punição, e a punição no sentido de responsabilidade, não sou uma pessoa punitivista, mas a devida responsabilização. Enquanto ela não acontece, essa sensação de impunidade, ela alimenta o ódio, ela alimenta a prática da violência, porque se não vai dar em nada, então, sabe? Então, eu acho que lutar por Marielle, seguir lutando por justiça por Marielle, é agora essa fase de querer ver essa responsabilização ser aplicada devidamente e além, é lutar, se imbuir das lutas e das bandeiras da Marielle, que é lutar por um Rio de Janeiro longe da atuação dessas máfias, sabe? Desgraçadamente, nós somos obrigados a nos deparar diante de um fato questionável, né? Também foi um feminicídio, mas também foi uma lâmina ou uma guilhotina que se lança contra toda a sociedade, porque Exato. essa estrutura está aí preservada, ela está, um crime está sendo elucidado, né? Sim. Alguns culpados estão sendo verdadeiramente culpados, podem haver tantos outros, ainda não sabemos, né? Mas se não houver uma reforma das instituições e uma democratização e faxina do Estado, difícil que nós mudemos esse quadro, você não acha? Sim, exatamente. Exatamente. Esse é um bom começo, né? Esse é um bom começo. Muito bem. Fernanda Chaves, única sobrevivente do atentado que levou a vida de Marielle Franco, de Anderson Gomes. Agora já são 3 presos como mandantes, né, como responsáveis
podem surgir novidades, porque ainda é um livro aberto para ser escrito, né? São tantas ramificações, são tantas pessoas que, de alguma forma, fizeram sua parte sinistra nessa tragédia. Cabe a nós, da sociedade viva, manter o olho vivo, o sentido de alerta, o sentido de estarmos de prontidão permanente pela democracia e pela defesa das instituições, para que elas possam cumprir a finalidade real delas, e não para serem degeneradas no seu oposto. Te agradeço muito pela sua presença aqui em Latitude Brasil, Fernando. Obrigada mais uma vez pelo convite, Beto. Acabamos de conversar aqui com Fernanda Chaves, jornalista, assessora de imprensa de Marielle Franco e a única responsável, a única sobrevivente daquela tragédia há 6 anos atrás, que levou a vida de Marielle Franco, que começa a ser agora devidamente elucidada e cumprida parte do processo judicial para punir os responsáveis. Esperamos que a justiça seja feita. Essa é nossa função, nossa missão, nosso trabalho. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos vocês que nos acompanhavam. Até a próxima semana com Latitude Brasil. Tchau. Obrigado.